Olá pessoal, vamos continuar o exercício, de mecânica dos fluidos na área de viscosidade, exercício 2.42, ok? Então nós traçamos aqui o perfil de velocidade, encontrando onde as velocidades são nulas, beleza? Isso era a letra A. A letra B pede o seguinte: determine a força que precisa ser aplicada sobre a chapa para manter o movimento, ok? Nós temos uma relação que fala o seguinte, tá? Nós temos uma relação dentro da mecânica dos fluidos, na parte de viscosidade, que fala que a força ela é igual à viscosidade, ok? Multiplicado pela área da chapa, onde ele está a chapa ou do que seja, que esteja em contato, tem uma camada de óleo entre as superfícies, multiplicado pelo pela velocidade, no qual a chapa, uma superfície desliza sobre a outra, dividido por L, tá? L nada mais é que a distância entre uma chapa e uma superfície, ou entre superfícies, ok? No livro está escrito como H, tá? Mas outras literaturas tratam como L, L minúsculo, tá? O que importa é que isso aqui nada mais é que a folga entre as duas chapas, ok? Sendo assim, eu tenho que achar a força necessária para que continue na mesma velocidade, tá? Tudo permaneça da mesma forma. Bom, da mesma forma eu vou tratar o seguinte, vou tratar como dois sistemas. O sistema entre placa fixa, parede fixa e essa placa que nós inserimos no meio, tá? E a placa, o sistema entre a placa que nós inserimos e a parede móvel, ok? Sendo assim, vou numerar aqui só para ficar um pouquinho mais organizado, Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, superfície 1, superfície 2, superfície 3, ok? Sendo assim, então, vamos fazer da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui entre, entre 1 e 2, ok? Então, entre a superfície 1 e 2. O que nós temos entre a superfície 1 e 2, tratando dessa fórmula? Beleza? Então, nós temos que entre a superfície 1 e 2, nós temos que a força é igual a viscosidade multiplicado pela área, multiplicado pela velocidade entre as duas placas, sobre a folga. Beleza? Bom, uma dica muito importante. Todos os meus exercícios vocês devem reparar que eu sempre copio a fórmula de novo, ok? Antes de começar. Para fixar conhecimento, fixar a fórmula, não precisa ficar decorando. Então, sempre que você fizer um exercício, você copiar a fórmula, você acaba fixando, ok? Bom, fazendo os cálculos aqui, nós temos que a força é igual à viscosidade que foi dada no exercício, ok? 0,027, Pascal segundo, multiplicado pela área, ou seja, qual área? A área dessa chapa, na qual nós estamos tratando o sistema. Fala que as dimensões delas são 20 por 20 centímetros, ok? 20 centímetros, nós temos 0,2 metros, ok? Então, nós temos que a área seria de 0,2 metros multiplicado por 0,2 metros, ok? Então, nós acharíamos a área da chapa, multiplicado por a velocidade dessa chapa. A velocidade da chapa é de 1 metro por segundo. Tá? Então, eu tenho a velocidade entre as duas chapas. Já que a de cima nós temos ela parada, estática, e a de baixo 1 metro por segundo, a velocidade entre as duas, 1 metro por segundo. Dividido, tá? Então, nós temos dividido por a folga. Tá? No desenho, mostra para a gente o seguinte, que a folga entre uma e outra é de 1 milímetro, ok? Transformando para metro, então, nós temos 1 multiplicado por 10 elevado a menos 3, ok? Eu simplesmente dividi por 1000, dá na mesma, ok? Então, a força que deve ser usada para essa placa se movimentar no sistema de cima é igual a 1,08 Newton, ok? Então, nós temos que para essa placa se movimentar com essa viscosidade, com essa folga, tem que aplicar uma força de 1,08 Newton, ok? Bom,
Então, agora nós temos que analisar o sistema de baixo, entre 2 e 3. Ok? Então, entre 2 e 3. Então, entre 2 e 3, qual fórmula que eu vou utilizar? A mesma fórmula. Beleza? Então, utilizando a mesma fórmula, vamos só reescrever ela. Ajuda a fixar, como eu disse. Então, nós temos que a força é igual a viscosidade multiplicado pela área, multiplicado pela razão entre a velocidade sobre a folga. Então, nesse outro caso, o que nós temos? Nós temos que a força é igual à viscosidade, que permanece a mesma, ok? Nós estamos tratando do mesmo fluido. Então, nós temos 0,027 multiplicado pela área da chapa, né? A área da chapa continua a mesma coisa. 0,2 metros multiplicado por 0,2 metros. O que vai mudar, o que é o pulo do gato na questão é o seguinte: a velocidade entre as placas, ok? Se eu tenho uma placa movimentando em um sentido, ou seja, da esquerda para a direita, com 1 metro por segundo, e o outro multiplicando da direita para a esquerda, tá? Com 0,3 metros por segundo, qual que é a velocidade que eu tenho entre as duas placas? Ok? Uma dica muito importante: se eu quero descobrir a velocidade entre dois corpos, né, que estão em sentidos diferentes, eu mantenho um corpo parado, ok? E somo a minha velocidade ao outro corpo. Ou seja, se eu considero essa parede aqui parada, tá? E eu tenho que a velocidade que essa placa passa por ela, ok? Mantendo o modo de velocidade, é de 1,3. Então, sempre que eu tenho corpos se movimentando em sentidos contrários, né? Eu somo as velocidades, ok? Então, se eu somar aquelas duas velocidades, eu tenho uma velocidade aqui de 1,3 metros por segundo. Ou seja, a velocidade entre elas é de 1,3 metros por segundo, dividido pela folga. A folga que eu tenho é de 2,6 milímetros, ou seja, 2,6, transformando em metro, né? Vezes 10 a menos 3, ok? Ou simplesmente divide por 1000. Então, nós temos que a força entre 2 e 3, né, é de 0,54 newtons, ok? Então, encontramos a força necessária no sistema de baixo, ok? Nesse sistema entre 2 e 3. Bom, então nós temos a seguinte questão agora. Se eu preciso dessa força de 1,8 newton empurrando o sistema de cima, 1,08 newton empurrando o sistema de cima, e essa força de 0,54, o que acontece, com qual força essa placa tem que se movimentar? Nada mais, nada menos que a somatória entre essas duas. Se eu somar essas duas forças, eu tenho nada mais, nada menos do que a força necessária para que essa placa continue se movimentando a essa velocidade, ok? Então, somando essas duas forças, nós temos que 1,08 somado a 0,54, ela é igual, tá, a 1,62 newton, ok? Que nada mais é do que o exercício pede para a gente, tá? Então, vamos voltar lá só para dar uma relida. Nós temos o exercício pedindo o seguinte na letra B. Determine a força que precisa ser aplicada sobre a chapa para mantê-la em movimento. Então, a força mínima necessária para manter a chapa em movimento, 1,62 newton, ok? Então, aqui nós definimos, então, o resultado do exercício 2.42, né? Deu para ver que é bem tranquilo, tá? Nós temos as aplicações das forças, aplicação de força, aplicação de velocidade, viscosidade, basicamente tudo passa por essa fórmula, ok? Bom, pessoal, se esse exercício ajudou você, tá? Peço, tá, gentilmente, que curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa ideia para que possa ajudar mais pessoas aí, ok? Bom, pessoal, muito obrigado, até a próxima.